E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Marcos Gomes, aí eu tô com minha querida Larissa ali do outro lado da câmera. Olá. Então, gente, ontem eu me surpreendi porque a Larissa chegou com uma matéria muito interessante. Eu acho que você já viu no card do que se trata, né? Vamos lá, Lari, o que que você achou ontem aí pra mim? Ah, antes de começar, clica aí, dá um like, se inscreve, compartilha aí. Vamos ajudar os professores aqui a engajar mais, bora? Comenta também, sempre Isso, bom. comenta também. A gente gosta de comentário. Então, na verdade é uma notícia triste, né, que eu trouxe para você. Mortos em seita de jejum no Quênia chegam a 89, Então, peraí. Tinha uma seita lá no Quênia que fazia jejum. e jejum extremo. É, para conhecer Jesus. Tá bom. E aí, parece que alguém fez uma denúncia, e aí vamos descobrir aqui quem foi. E aí, quando chegaram lá, acharam 89 pessoas mortas Hum. por conta do jejum. Então, ó, o pastor teria incentivado fiéis a ficar sem comer para conhecer Jesus, segundo investigações. 3 pessoas foram resgatadas com vida. Subiu para 89 o número de mortos em uma seita do Quênia que incentivava os seguidores a jejuarem, afirmou o ministro de Interior do país nesta terça-feira, no dia 25. Ele acrescentou que mais 3 pessoas foram resgatadas com vida, elevando o número total de sobreviventes encontrados até agora para 34. O número de mortes aumentou constantemente nos últimos dias, pois as autoridades realizaram exumação de uma área de 800 acres da floresta Shakahola, no leste do Quênia, onde a autoproclamada Igreja Internacional da Boa Nova estava baseada. Igreja Internacional Internacional da Boa da Nova. Boa Ou Nova. seja, o número de mortes aumentou tanto porque eles foram fazer uma busca nas terras e cavaram e acharam corpos. Dois pontos para a gente começar. Primeiro, a gente aqui no Brasil tem uma visão meio deturpada da África, né? A gente pensa que lá na África as religiões tradicionais lá são religiões ancestrais, né? Que a gente chama de matriz africana, Aqui a gente justamente. chama de religiões de matriz africana. E na realidade, na África, como qualquer outro lugar, assim, que tenha um pouco mais de dificuldade financeira, o que prolifera de verdade são as religiões cristãs, em específico algumas seitas que eu considero seitas. Mas isso É, não vem ao caso agora, né? nesse caso aqui, eles estão falando que é uma seita, né? Não, mas eu falo assim porque eu não quero ser polêmico, mas tem algumas religiões Ah, tá. que tem aqui no Brasil que eu considero seitas. É, verdade. Uhum. Vamos continuar aqui. Ah, falei um ponto. Ah, sim, o O outro. segundo ponto, que loucura que as seitas que têm o cristianismo de fundo, elas são mais, eu acho assim, apocalípticas do que as outras seitas. Explico melhor. Por exemplo, o Rajneesh, que é o Osho, ele tinha uma seita, ele fez uma seita em Oregon, lá nos Estados Unidos, né? Tem até na Netflix um documentário. Assistam, The Ah, Wild Wild Country. Vale muito a isso, pena. boa. E ele usava a seita dele para ganhar muito dinheiro, né? Muito Ele tinha uma dinheiro, coleção de Rolls Royces, né? isso. E ele tinha muito dinheiro, fazia e era para isso a seita dele, né? As seitas cristãs sempre tem que acabar em morte. É Mas é tipo porque é, o cara tem que se matar, que nem o do Jim Jones. O cara tem que se matar, tem que ser um suicídio coletivo, tem que ser algo extremo, assim, agora como esse jejum maldito aí que É eles estão porque, pelo que fazendo. eu percebo, não sei se eu estou certa, né? Mas é uma percepção que eu tenho. Que como teve, que tem a história de Jesus que se sacrificou pela gente. Então eles acham, ou pelo menos eles usam essa ideia de sacrifício para encontrar com Jesus, né? Para encontrar com Eu Deus. até concordo contigo nesse ponto. Porém, na tradição que eu conheço do cristianismo, suicídio é pecado extremo, é um dos pecados que é difícil você ter perdão, porque ele é definitivo.
você Tirou se sua vida. mata, você se matou. Como é que você vai ter tempo de pedir perdão por isso? Por isso que eu não entendo ainda. Não sei se a minha percepção sobre tá um pouco, sei lá, Errado. errada. Deixa aí no comentário se você concorda. Me Eu ajuda a entender também, porque comigo tá muito complicado de entender. o que eu acho é que eles não enxergam isso como um suicídio. Eles enxergam como se eles estivessem fazendo algo extremo para Deus, e quando Deus leva eles, é como se fosse tipo, O prêmio final. O prêmio final é ser levado para junto de Deus. Então eu acho que eles não entendem isso como um suicídio. Eles entendem como um prêmio. Então é como Não é como se eles não estão fazendo jejum para morrer. Eles estão fazendo jejum para conhecer Deus. Então, para conhecer Deus, teoricamente, aí eu acho que você tem que morrer, no caso. Muita gente deve estar se falando, mas Marcos, temos também os radicais islâmicos que se explodem e tal. Tem. Tudo bem, mas eu estou falando no conceito de culto, né, que a gente tem observado ultimamente. Nos conceitos, tem um culto que tem um líder, um guru, um cara que fala o que tem que fazer, que não sei o quê. E que todo mundo obedece Isso. cegamente. No caso dos extremistas islâmicos, eu não tenho essa informação, eu não sei se são grupos isolados, porque a mim parece que eles conversam entre si, né, esses grupos radicais, né? E eu não sei se tem uma pessoa só que... Um líder, né? Um líder. O líder da seita, eu também não sei. Então, aí você pode contribuir aí nos comentários. Mas continua aí a historinha. Então, os mortos faziam parte da Igreja Internacional das Boas Novas. O fundador da igreja, Mackenzie Netkin, aí não dá, né? Você Enfim. tá aí na legenda aí o nome dele. Isso. Incentivou os seguidores a fazerem jejum total para conhecer Jesus, segundo as investigações. O Mackenzie foi preso há 10 dias, mas seus seguidores seguem escondidos e jejuando, segundo a polícia. Quem sobreviveu, né? Parte dos corpos estavam em uma vala comum em uma floresta na região, onde o grupo costuma se reunir para realizar os cultos. Mas o chefe das investigações, Charles Kamal, afirmou que a polícia ainda busca por desaparecidos. Alguns fiéis estão escondidos, ainda de acordo com a investigação, para que possam seguir jejuando. Na semana passada, as autoridades encontraram os corpos de 4 adeptos da igreja. Os investigadores chegaram à região após uma denúncia que apontava a existência de uma possível vala comum. Muitos adeptos da seita ainda estão escondidos em uma área da mata para fazer o jejum. Uma mulher que se recusa a ingerir alimentos e com sinais de fraqueza foi encontrada no domingo, dia 23. Que loucura. Ela foi então levada por autoridades a um hospital. Outros 11 fiéis, 7 homens e 4 mulheres entre 17 e 49 anos, foram hospitalizados na semana passada, após também serem encontrados na floresta conhecida como Chacaula. Uma fonte policial afirmou que o Mackenzie iniciou uma greve de fome e que está orando e jejuando, enquanto permanece preso. Segundo a imprensa local, 6 seguidores do Mackenzie também foram detidos. Em um relatório, a polícia indicou que recebeu informações sobre várias pessoas mortas de fome com o pretexto de conhecer Jesus, depois que um suspeito, o pastor da Igreja Internacional da Boa Nova, fez nelas uma lavagem cerebral. De acordo com a mídia local, Mackenzie já havia sido detido e indiciado no mês passado, depois que 2 crianças da seita morreram de fome. No entanto, ele pagou uma fiança de 100 mil shillings quenianos, cerca de 3,7 mil reais, e foi liberado. Esse cara é o líder da seita. Mackenzie é o líder da seita. O que eu acho interessante é que tem um negócio muito delicado que eu vou falar aqui, mas se você está num grupo e esse grupo tenta sempre se explicar, tipo assim, se o líder ou os líderes do seu grupo sempre ficam falando assim, as pessoas que estão de fora não entendem a gente. As pessoas de fora acham que isso aqui é uma lavagem cerebral, mas não é, na verdade. Galera, se os seus líderes estão tendo que explicar isso, cuidado. Eu não estou dizendo que todos são um culto ou uma seita, porém, se você está nessa situação, começa a ligar o alerta, fica de olho, porque
Você não precisa explicar que aquilo não é um culto se não é de fato, né? Pelo menos eu penso assim, né? Eu acho que seria um sinal de alerta. Nem todo grupo onde acontecem certas explicações que não deveriam acontecer vão se transformar numa seita. Uhum, Mas eu acho que é um sinal, né? Não é uhum. só isso, mas isso e outras coisas, né? Como, por exemplo, você ter um, um líder, onde esse líder é quem sabe tudo sobre tudo. Então, todas as informações são passadas somente para esse líder. Ele não pode ser questionado Nunca também. pode ser questionado. E aí, assim, e quando as pessoas começam a acreditar em alguém nesse nível, é muito perigoso, né? Mas é aquela questão também que tu fala de da pessoa estar fragilizada, né? Eu acho assim, que não tem a ver necessariamente com questões de inteligência, Uhum. né? Mas tem muito a ver com as questões de você não estar num bom momento, né? Acho que o momento onde você cai em certas falcatruas, assim, normalmente é um momento meio de desespero, que é que nem a gente vê às vezes, né? Infelizmente, pessoas que estão com uma doença terminal acabam caindo em vários golpes relacionados à pseudociência de tratamento, mas O é porque ela está desespero, né? desesperada, É. né? E quem está errado é a pessoa que está, né, oferecendo essas coisas que não funcionam. É por isso que quando você vir alguém criticando algum cara por estar ganhando dinheiro com pseudociência, ao invés de você criticar essa pessoa falando que, vai lá quem acredita, pensa nisso, né? Porque tem Sim, gente ganhando, sabendo que não funciona, ganhando dinheiro em cima dessas pessoas. Mas no caso dos cultos, me chama mais atenção, porque eu ainda estou pensando sobre essas seitas mais com fundo cristão. Porque a gente viu um documentário na Netflix chamado Em Nome da Fé, uma tradição sagrada, que contou a história em 10 episódios, ou foi em 9, eu não lembro, de 3 ou 4 seitas lá na Coreia do do Sul, Sul, não foi? foi Nos anos 80, 90 e 2000, assim. São coisas assim, absurdas. cara, gente morrendo, também tem suicídio no meio do É. negócio. Tem um que nunca descobriram exatamente o que aconteceu, mas Exato. acharam 30 corpos, não foi? Uhum. No telhado, né? Como se fosse o sótão, E assim, eles de um. estavam escondidos, né? Porque eles estavam sendo procurados. É uma É, loucura. e às vezes é um ponto, assim, que eu sei que eu acho que a lavagem cerebral, esse termo na psicologia, acho que ele não é utilizado, né? Ele não Uhum. é uma coisa científica. Mas, para a gente entender, acho que todo mundo consegue entender quando a gente fala de lavagem cerebral, o que que Sim. é. E eu fico vendo, assim, que nesse um desses episódios que a gente viu, eles mataram uma criança. Uhum. A Mataram uma mãe e o criança. pai sabiam o que estava acontecendo. Hoje eles se culpam, né? Eu acho eles têm uma vida péssima hoje em dia, pelo que parece, né? Pelo que eles aparecem no documentário. Mas, gente, a que nível que você tá de entendimento do que você tá vivendo? Porque você deixar que matem seu filho. O menino ficou preso junto com os porcos Foi. Ele estava por dias, sendo, como é que punido. pode? Punido porque ele era uma criança. Eu não lembro agora o motivo exato, mas era tipo assim, ai, desobedeceu. E aí eu fico vendo assim, pessoal, vão lá, vejam esses documentários. Eu acho que muitos dos adeptos dessas seitas, eles, eles caem a ficha quando vê um negócio desse, né? Falam assim, pô, isso acontece lá com a gente também. Sim, Lembrei daquela colônia Dignidade lá no no Chile. Chile. Aquilo ali foi muito pesado. E o Aquilo último que ali a gente viu foi aquele do cerco de Waco, né? é o cerco de Waco? Waco, Waco, é, isso. que também, de fundo cristão, o cara falava que era o próprio Cristo, que era a segunda vinda, e ele já era o próprio Cristo. Galera, é E uma uma, da, loucura, é, cara. e uma coisa que me chamou muito a atenção, quer dizer, muitas coisas chamaram a atenção nesse documentário, né? Uhum. Desde o erro, de como foi tratado as coisas pela polícia e tudo mais, pelo governo. Mas uma das pessoas que deu entrevista, ela não acha que estava errado. E uma das coisas dessa seita, podia ter relação sexual com as mulheres, era ele. Era só o líder. Os maridos, Foram todos descasados, né, das é suas... como se todo.
E ele tinha relação sexual com meninas a partir de 12 anos. E ele ainda deu uma explicação para ela. Assim, ela fala algo como assim: Na religião dela. isso, para vocês aqui, eu entendo que possa parecer um crime, porque aí fora, no mundo de vocês, 12 anos é uma criança. Mas pra gente, no nosso modo de vida, 12 anos já era uma adulta. Agora, você já começa a linkar os problemas, né, ali na fala dessas pessoas para justificar algo que estava acontecendo. E só para terminar aqui, você lembra daquele documentário da HBO chamado A Queda, daquela mulher que tinha um cabelão? Sim, que o cabelo ia ficando cada vez maior com o passar dos episódios. Era um cristianismo baseado no corpo, né? Era pessoas que tinham o cristão de verdade tinha que ser magro, ele não poderia ser gordo. Você lembra a história do filho dela? Que ele era da banda, de uma das bandas da igreja, e ele só podia subir no palco quando ele estava magro. E ele tinha muito problema de controlar o peso, né? Muito efeito sanfona. E aí ele sofria muito com isso, só era aceito pela sua própria mãe no culto onde ela criou, né, nessa seita que ela criou, se ele tivesse magro. Então ele era o carinha da banda quando ele estava magro. Quando ele não estava, quando ele engordava, passava por alguma coisa e engordava, ele era excluído, ele era... Muito louco, né? Porque a gente está refletindo sobre a seita no Quênia e o modus operandi é igual, né? Assim, é bem parecido. Sempre tem um líder, sempre falando uma mensagem apocalíptica, profética, né? Porque o mundo está destruído e a gente é escolhido. Galera, cuidado com esse papo, viu? Cuidado com esse papo. Quem tá falando aqui é um Hellis Mortal, um professor lascado. Mas é isso mesmo. Mas assim, né? Quando a gente vê os resultados que acontecem nessas seitas, é muito absurdo. É sempre muito absurdo. É sempre muito absurdo. E é isso aí, galera. Deixe o seu like aí, compartilha, segue a gente aí no Instagram. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Segue a gente aí, galera. Curte, compartilha, deixa seu comentário. Segue a gente nas redes sociais aí. Instagram, @Conselho de Classe Podcast, né? Toda vez que sai qualquer coisa nova, a gente avisa por lá. É o Conselho de Classe Podcast tentando conquistar um espaçozinho aqui no YouTube. Então, não seja idiota. Até a próxima.